Boa noite, hoje é o vídeo 58 da minha saga de fazer um vídeo por dia, por um ano. E tem tantos assuntos para falar e hoje me encontrei sem assunto e um amigo deu uma dica. Então talvez esse vídeo vai ser de forma intuitiva, não sei, vamos ver. De fazer uma filosofia, de mostrar minha perspectiva, utilizando exemplos da minha vida, ou de forma como eu encontrei uma compreensão um pouco mais profunda da realidade, ou de como eu julgo ser mais profunda, talvez não seja. Lembrando que a minha mera humilde e insignificante opinião, que ela está sempre mudando, estou cada vez mais querendo buscar aperfeiçoar, entender e enxergar de uma perspectiva diferente. E hoje eu queria falar sobre o perdão. No meu caso, o perdão, a forma de encontrar ele, uma das primeiras formas que eu vivenciei, talvez o perdão seja um dos primeiros passos para você buscar um autoconhecimento mais profundo, porque ao passo que quando a gente vem a esse mundo, talvez a gente é condicionado ou existe uma certa convenção entre, por exemplo, os nossos pais que constroem nossos princípios e valores e caráter. Então, muitas das condições que a gente acha desde pequeno que se diz respeito sobre nós, talvez não é realmente nós, seja uma mera imposição daquilo, da perspectiva e da realidade dos nossos pais, por exemplo. E que na busca por entender e compreender se existe outras possibilidades de compreensão da realidade, interpretação, eu digo no âmbito emocional ou de princípios e valores, eu acredito que a minha forma de libertação, poderia dizer assim, foi através do auto-perdão, né? Eu me perdoei pelas minhas falhas, pelos meus erros, eu perdoei pela minha ignorância e quando eu fiz esse processo, eu meio que me abri para novas perspectivas e nova realidade de como eu poderia aprimorar e maximizar o meu autoconhecimento utilizando de princípios e valores externos de acordo com novas experiências, né? Nossa, é meio confuso e realmente está sendo difícil falar esse tema. Mas o que eu entendo como perdão, ele é muito necessário a partir de não simplesmente um desculpa, mas como um alívio até mesmo da alma, digamos assim, né? Porque o ato de perdoar é entender em certo nível empatia e compreensão do outro, que você sabe de que talvez mesmo que o outro faça algo que possa te ofender, talvez na perspectiva, na realidade dele, ele não está vendo com uma ótica de ofensa. E a gente, ou qualquer pessoa, vê, talvez seja uma ofensa, né? E como que eu posso dar um exemplo disso? No caso, vamos supor, meus pais, que desde pequeno, talvez alguns princípios e valores que eu não concordava, ou que eu achava de forma diferente, eu utilizei de, de uma percepção de aderir outros princípios e valores no âmbito de outras famílias, né, de alguns amigos, né, no caso. E que para eu ter essa percepção de que talvez algo não fosse coerente de forma direta com relação aos meus pais, eu tive que perdoar eles pela forma como eles me criaram, por exemplo. Então, o que me deu alívio e o que não me deu dor, nem angústia, nem nada foi de que, por exemplo, os meus pais me amaram na máxima visão que eles tinham do que é um amor. Eles me respeitaram na máxima visão que eles entenderam do que é o respeito. Eles foram bons, justo, fraterno, honesto comigo, na máxima de que eles julgam ser honesto, respeitoso e justo, né? Então, mesmo vendo e percebendo que talvez poderia existir outra possibilidade de uma nova ótica, uma nova perspectiva, uma nova realidade, se eu não conseguisse perdoá-los, talvez a realidade e a perspectiva deles com relação a esses princípios e valores já teria internalizado sobre mim e eu só conseguiria expressar apenas o que foi me apresentado desde o nascimento, né? Então eu acredito que o perdão em si, ele tem um papel fundamental
não só para autoconhecimento primeiro interno, para se sentir livre e liberto de enxergar e ver novas perspectivas e realidade, mas sim como para o outro entender que a perspectiva e a realidade do outro é diferente da sua, né? Então, ou da minha, no caso, né? Então, é uma coisa bem interessante porque foi no perdão em si que eu encontrei o alívio das mais frustrantes condições não tão humanas. Não sei nem se poderia dizer assim. É no sentido de que se a pessoa, você passa a enxergar a pessoa se ela está faltando com respeito, ou se ela está sendo injusta, ou por conta da simplicidade dela, ela está querendo tirar alguma vantagem, e você percebe isso de forma mais natural e mais simples, quando você não tem mais certas questões e angústia associado a isso. Eu não estou conseguindo me expressar direito, mas nesse ponto, se você não perdoa o indivíduo da sua perspectiva, da sua realidade, você passa a ter ódio da pessoa, você passa a evitar ela, você passa a ter inveja, você passa a ter angústia, ira, você quer querer evitar, você acha que ela está fazendo isso com você porque ela é uma pessoa maldosa e tudo mais. Então, o perdão em si é um mecanismo de alívio, de entender diferentes tipos de perspectiva e realidade e que também elas podem aderir com um fator de soma, porque se você tivesse na mesma condição que ela, ter vivenciado e presenciado todas as experiências dela, você também teria a visão, perspectiva e realidade dela, talvez. E que se todos tivessem o mesmo nível de perdão com todos os indivíduos, talvez a sociedade seria um pouco mais coletiva e a gente todos conseguiriam conquistar a busca, no caso, né? Porque se todos perdoam todos, talvez seria uma máxima compreensão de igualdade. Não, uma máxima compreensão, acho que da adversidade de realidade e talvez a minimização do egoísmo, né? Não sei. Isso é um tema bem complexo, o perdão em si, mas ele é interessante porque perdoar aqueles que nos ofendem e perdoar até mesmo aqueles que fazem coisas é uma coisa assim que às vezes me deixa angustiado pensar. Por exemplo, como que uma mãe perdoa um ladrão que fez algo com a sua filha e depois de 20 anos volta na cadeia e perdoa o ladrão, né? No caso, né? O que cometeu algum ato mais sério. É, é uma situação, uma perspectiva e realidade de que é um exemplo que eu estou dando, porque eu já ouvi uma história no jornal, tem muitas histórias assim comum também, o que leva a mãe ter esse nível de compaixão para ir até o presídio e fazer esse ato de perdoar esse criminoso que talvez cometeu um ato de homicídio com relação à sua filha. Né? E qual que é o nível que tem que chegar para conseguir que ocorra e exista esse perdão. Né? É uma perspectiva, uma realidade que está infinitamente distante da minha, que hoje, por exemplo, eu não conseguiria compreender. Talvez me existiria muito ódio, raiva sobre esse ato, que talvez eu nunca perdoaria por algum ato desse tipo, mas que talvez para encontrar a verdadeira plenitude e liberdade interna há de se fazer e há de necessidade de estar com a paz interior e consigo mesmo. É preciso que exista esse perdão para o conforto da mente, o conforto da alma e até mesmo o conforto do espírito, né? E é interessante, porque o alívio vem verdadeiramente quando há a presença do perdão, né? Bom, não sei, talvez eu faça outros vídeos sobre perdão. Eu utilizei um exemplo de autoconhecimento e de forma de perspectiva, mas existem outros exemplos de perdão, existem talvez níveis de perdão também. Bom, não sei. Lembrando que a minha mera, humilde e insignificante opinião, que hoje, na minha ótica, minha perspectiva, o perdão seria esse. E obrigado para quem viu até aqui. Até amanhã no vídeo 59.